Carlos Lupe, com tantos rapapés do governo, não é melhor cobrar que ele explicasse a confusão lá do INSS, não, porque nasceu tudo sob a égide dele, né? Esse era um dos pontos que eu ia abordar, né? Você receber todos esses elogios do Carlos Lupe a essa altura não deve ser lá algo tão positivo assim, né? O Carlos Lupe tá cheio de problema lá e vai continuar com muita dor de cabeça até o meio do ano que vem, pelo menos. Até porque a CPMI deu a parada agora, mas retorna ali em fevereiro e vai ter aí mais uns 2 meses e meio de trabalho que vão dar muita munição aí contra o Carlos Lupe. O Carlos Lupe tá até, né? Ele era o ministro da pasta, era quem colocou lá o presidente do INSS, que foi preso e tudo mais, e já tá cheio de acusações contra ele. Enfim, o Carlos Lupe vai ter dificuldades. Agora, em relação à política local aqui, né? De fato, é uma incoerência sim, né? E é uma incoerência irônica, né? Porque é uma ironia no sentido negativo mesmo, porque o Jean Paul Prats, Luciano, ele foi tratado meio que como descartável, né? Pelo PT. Ele foi tratado como aquele estranho ali que chegava, falava alguma coisa e ninguém queria se aproximar dele. E apesar de ter sido um grande personagem do PT, ele foi senador e foi presidente da Petrobras, né? Não é algo que qualquer um seja, pelo contrário, ele mostrou capacidade para assumir um cargo de grande importância para o país, que é a presidência da Petrobras. E aí foi depois tratado como aquele camarada que o pessoal queria se livrar, né? E foi o que aconteceu. O PT tava sobrando, né? O PT se livrou dele, né? Foi até um tratamento, assim, meio humilhante para o senador Jean Paul Prats, né? Para alguém que já foi senador da República e que foi presidente da Petrobras, como eu acabei de dizer, ser ali em um ano depois, não foi nem demorado ali o processo de fritura em cima dele, ser descartado ali, você vai sair, que pena, e apertou a mão e deu tchau para ele, de fato, porque, e aí quando ele vai para outro partido, eu acho que a escolha do partido, pelo objetivo que ele quer, né, de ser candidato a uma majoritária, ser candidato a senador, acho que foi acertado. Ele pega um partido que não tem lá, está esvaziado aqui no estado, mas que tem sua importância nacional, tem estrutura, né? É um parceiro do PT na eleição do ano que vem, será parceiro do PT na eleição do ano que vem para presidente. Então ele entra de novo no jogo, mas aí fica aquela história, né? Olha, ele estava disponível ali no Partido dos Trabalhadores para ser o parceiro de chapa de Fátima, que ela ofereceu a todo mundo essa vaga e até agora não conseguiu. Termina um ano sem conseguir esse parceiro de chapa. E aí ele vai para outra legenda para poder, de repente, ser essa opção. Hoje, assim, acho que é a única opção que Fátima tem hoje, tá? É essa parceria com o Jean Paul Prats. É uma ironia, assim, uma sensação de esvaziamento impressionante nesse conjunto político. Mas Jean Paul Prats sendo muito correto nesse sentido, pelo menos, né? Ele acredita no governo, apesar de tudo que foi feito de lá para cá, ele continua defendendo, mesmo assim, apesar do descarte que foi feito com ele, né? Da forma, das muitas vezes que ele tentou opinar e sequer foi dado ouvidos ao que ele disse, pelo PT e pela cúpula do PT. E aí está a governadora Fátima Bezerra, né? O PT hoje, aqui no estado, se Fátima discordar de algo, não acontece internamente. Então, vamos aguardar esse entendimento que hoje, como eu disse, caminha para ser a única alternativa de Fátima Bezerra. Rapaz, vai ser interessante se realmente essa chapa se concretizar. Antes da gente seguir, vamos chamar já o comentário específico de Danilo, mas eu queria um último comentário, Danilo. Tem matéria postada no nosso portal da 96 FM, um comentário feito por Bruno Giovanni na semana passada, que a gente também trouxe aqui semana passada, a possibilidade cada vez mais palpável de uma união Walter Alves e Alisson Bezerra. A gente falou rapidamente disso aqui, Danilo, semana passada, como eu disse, mas parece que no final de semana as coisas deram uma encaminhada. Você acha que é factível essa união Walter? E lembrando que Walter leva com ele o seu companheiro de muito tempo, Ezequiel Ferreira, para o colo de Alisson, que traz com ele Zenaide, ou seja, teríamos aí um quarteto: Walter, Ezequiel, Zenaide e Alisson? Acho que sim, existe essa possibilidade, mas ainda longe de ser confirmada, tá? Eu mantenho aqui a informação, o Walter hoje tem diálogo com todos os grupos políticos do estado, assim como é costume do MDB, inclusive historicamente foi até o que eu disse na semana passada. Ele está sim, em constante conversas com o Alisson, o que de antemão surpreende muito, porque ele tinha deixado muito claro que apoiaria o candidato do PT na sucessão. Só que isso foi antes da história de que ele não vai assumir o governo. E aí, ao não assumir o governo, se configuraria, né, poderia se configurar um rompimento com o PT da governadora Fátima Bezerra. Agora, o mais importante disso tudo, não é nem, eu acredito, Luciano, não é nem com quem ele vai ficar.
É porque o vice-governador Walter Alves, saindo da base do governo, saindo do palanque do PT, da governadora Fátima Bezerra, que vai ser candidata a senadora, ele deixa o PT praticamente pendurado no pincel, né? A Fátima Bezerra vai para uma eleição com poucos aliados de relevância, né? De estrutura partidária. O MDB tem aí, sei lá, 50 prefeitos, mais ou menos, no interior. É muita gente fazendo campanha para o interior que vai se perder para a governadora, se ele, claro, conseguir direcionar esse pessoal para um novo palanque. E essa leitura é muito importante, né? Perde-se uma força tremenda no palanque da governadora, seja para o governo com Cadu, seja para o Senado, que ela vai disputar uma eleição duríssima aí, como a gente acabou de comentar, no ano que vem. Então, tendo essa baixa, ao se confirmar, será um grande prejuízo, né? Será muito mais prejudicial. E aí, esse jogo faz parte da política, né? Ao conquistar o apoio desse grupo, está assim enfraquecendo, claro, o adversário. E diante dessa insatisfação de Walter, isso pode sim acontecer e as conversas estão em andamento. Eu só reafirmo, né, que Walter tem conversado com todos eles, com o Rogério, com o que não está errado. No que não está errado, até porque a definição disso, não vai ser em janeiro, né? Exatamente. E é interessante porque aqui no Rio Grande do Norte isso todos os anos acontece. Muita gente acha que vai ser em janeiro, né? Começa de veraneio. Nunca. Se você pegar a história aí, a ampla maioria dos palanques foram fechados ali de março a junho. Entre março e junho, exatamente. Quando se define de eleição municipal e de eleição estadual. Então, vai ter muita coisa, claro, sendo definida adiantada em janeiro, né? Mas as definições, não se enganem, vai ser ali entre março e junho. É verdade. Gente, olha só, manda um abraço para toda a turma que tá com a gente aqui no chat. Obrigado a todos vocês. Obrigado em particular aos nossos membros, né? A Sueli Mello, a Fafá Macedo, a Milka Costa, né? Essa turma, Tio Branco Caicó, Maria Lúcia, toda essa turma que tá com a gente todos os dias. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Eu acho que fiz fazer um registro especial, gente, que lembraram Cuba, né? Governador. Tinha bandeirinha. Tinha bandeirinha de Cuba no boné, né? Lembrando o grande Fidel Castro, né? A governadora foi vestida bem a caráter pro evento. Agora a gente tinha pouca. Verdade, né? Não foi lá um protesto de grandes proporções para alguém que, né, hoje tem a estrutura, né, bem grande aí nas mãos por meio do governo do estado e seu leque aí de ações que podem atingir essas pessoas todas. O fato é que a governadora, e aí merece esse registro, né? A governadora estava presente, caminhou lá boa parte do trajeto, né, da manifestação. Não tinha ali, né, não tinha, aqui no Rio Grande do Norte devia ter umas 500 pessoas, imagino. Sim, muito. Pelas fotos mais, né, representativas do movimento. O que é uma quantidade razoável, né? Pelo menos chamou a atenção lá de quem estava passando pela Roberto Freire. Mas aí vai lá a governadora, bota o bonezinho de Cuba na cabeça, né? Uma estrelinha de Cuba, lembrava muito de fato aqueles bonezinhos que Fidel Castro utilizava. Estava lá com seus aliados, vereadores, né, deputados de mandato do PT. Isso num domingo em meio a um estado recheado de problemas, né? Isso precisa ser registrado, né? A governadora foi lá fazer seu protesto, mas a governadora não vai lá resolver o problema da falta de UTI lá em Mossoró. A idosa de 69 anos que morreu lá, né? Sim, inclusive o Ismael Souza fez um texto. Exato. O jornalista Ismael Souza, um abraço para ele. E ele diz, Danilo, o seguinte: ele diz, no mesmo dia em que uma idosa de 69 anos morre por falta de um leito de UTI em Mossoró, agonizando numa sala vermelha da UPA de Alto de São Manuel, que é um bairro lá de Mossoró, o Rio Grande do Norte assiste a governadora Fátima Bezerra em Natal participando de um ato político contra o Congresso. A cena é revoltante, ridícula, patética. Enquanto uma família implora por socorro médico e vê a vida escorrer pelos dedos por absoluta ausência do Estado, a chefe do executivo veste boné ideológico, posa de revolucionária e faz discurso para a militância. Pois é, né? De fato, a gente tem esse exemplo do hospital lá de Mossoró, mas é um exemplo. São vários, né? São vários, né? E aí, apesar de todos esses problemas e de todo o desgaste que vive o governo, a governadora teve lá tempo e disposição para ir caminhar, protestar contra o projeto que a opinião dela não vai resolver, né? Que é lá em Brasília que vai ser votado. São os deputados e senadores ali que resolvem a questão do pela dosimetria, né? Mas dito isso, né? Vamos uma questão aqui do projeto que está tramitando, deve ter uma semana assim decisiva. Na quarta-feira, depois de amanhã, a Comissão de Justiça deve se reunir e votar o projeto, né? O relator é o Espiridão Amin, senador, que até foi questionado sobre essas manifestações e disse que era importante, sim, claro, a manifestação popular, mas que também tem que ouvir os dois lados, né? E vai tentar apresentar um projeto. Há uma expectativa de que tenha alguma alteração, porque o pessoal está com medo e a base do governo tem levantado muito isso, né? De que o projeto pudesse beneficiar outros tipos de crimes. Sinceramente, pelo que eu vi, ficaria restrito sim àquele pessoal lá do 8 de janeiro. Se não ficar, claro, Luciano, tem que se corrigir, né? Tem que ficar muito claro que o projeto é para atingir aquelas pessoas que estão lá condenadas a 17 anos de prisão porque entraram no Congresso, porque picharam lá a estátua, porque, enfim,
Não dá pra você misturar as coisas. Há esse temor. Se há esse temor, corrige-se, né? Corrige o projeto e aprova o projeto de forma adequada. É isso que se espera do Senado. O Senado, inclusive, não é à toa que é a casa revisora, né? Tem que revisar lá o projeto e corrigir o que está de errado. É aguardar se quarta-feira, se for aprovado na quarta na comissão, já vai para o plenário e no plenário vai a votação definitiva. Se passar na comissão com essa correção, acredito que aprova, tá? Não sei como é que vai ser daqui para lá, quais serão essas alterações, mas caso o Senado faça essas alterações, aí eu acho que vai ser definitiva aí a aprovação do projeto. Isso tem que ser resolvido até quinta-feira, né? Porque o Congresso está previsto o trabalho do Congresso até sexta. Então, entraria em recesso na segunda-feira que vem, já não teria mais trabalhos. Claro que isso pode ser revisto, mas não deve ser revisto por causa do PL da dosimetria. Não será isso que vai teria que ser por causa do orçamento, por causa de outra medida. Então a expectativa é que na quarta-feira a gente já tenha um desfecho, no máximo na quinta, um desfecho dessa história. Vamos aguardar e acompanhar. Danilo, obrigado. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu, bom dia a todos. Até amanhã, se Deus quiser. 7h59, Luciano. Só trazer uma informação aqui de trânsito. Ali na frente da Ferreira Costa teve um acidente e o